gente, eu sou a Yasmin, tá começando mais um Tablocast, o videocast oficial do Colégio Tablô Taubaté. No episódio de hoje, nós estamos aqui com o professor Gustavo Miragaia. E aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, sem esquecermos da boa madrugada. Começar aqui com o meu jargão, sabe, Yasmin? Sempre começa assim minhas aulas, né? Sou professor de História aqui do Tablô, estou iniciando aqui, esse é meu 9º ano iniciado, né? No final do ano completo, os 9 anos aqui, né? Louco que o Tablô tem uma tradição dos 10 anos, né? Do passeio. Oxe, ano que vem, final do ano, completa os 10 anos aí. Sou eu que vou passear, vamos ver o que as mantenedoras vão ter aí pra gente. Aí uma satisfação estar aqui conversando contigo. Bom, então pra gente começar, eu queria saber qual que é a importância da disciplina de História para os alunos do ensino médio. Se você for ver assim, a organização, sobretudo pensando em Enem, né, hoje separa as áreas do conhecimento, né? A história está dentro das ciências humanas e suas tecnologias, né? Hoje em dia, Yasmin e pessoal que está acompanhando conosco, hoje em dia não tem mais muito essa coisa de, pensando sempre em Enem, em disciplina. Hoje em dia se pensa mais em um conhecimento construído, uma coisa mais conjunto, uma coisa mais marcada pela interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, que são discussões pedagógicas que se tem. Então se tem muito essa discussão. A história tem essa contribuição do quê? De entender que as coisas são frutos e resultados de um processo histórico, ou seja, há um caminho que foi percorrido para as coisas serem, tanto as boas quanto as ruins, serem como são. E professor, como que você acredita que a compreensão da história pode impactar os alunos no desempenho deles nos vestibulares? Então, ela é fundamental, né? Ela é uma das matérias básicas, obrigatórias, que estará presente para quem quer ser médico, dentista, engenheiro. Então, a história, nesse ponto, ela é fundamental, né? Então, a ideia do foco é estar sempre atento naquilo que tem mais caído, nas formas que têm sido mais cobradas, né? Então, a utilização de textos, utilização de outros tipos de linguagem, como músicas, como obras de arte, né? Entender a história, que a história não é desapegada da vida social dos nossos estudantes. Então... E nós já ouvimos falar por aí que o senhor tem um jeito muito diferente de conseguir a atenção dos alunos nas aulas. Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, eu busco me aproximar dos meus alunos e das minhas alunas, né? Na verdade, bem, a começo de conversa, aqui é uma escola onde os meus filhos estudam, né? E isso não é nenhuma forma de dizer, aqui para mim é literal, né? Então isso, de certa maneira, isso gera uma facilidade? Sim. Em algumas salas existem alunos que frequentam minha casa, como colegas, amigos, dos meus filhos, né? Mas a ideia central sempre é me aproximar deles, né? Entender que eles são seres que pensam, que eles podem exercer o posicionamento, escutá-los, né? É uma fase da adolescência complicada, né? E a gente meio que se esquece muitas vezes que fomos adolescentes. É uma fase, às vezes, de insegurança. Então, acolher, entender, ouvir, conversar, e conversar sem tratá-los como crianças, sabe? Eu acho que isso é uma estratégia. Professor, eu queria saber como que a tecnologia consegue aproximar os alunos desse estudo e como que você consegue integrar isso nas suas aulas? Nossa, essa pergunta é uma pergunta que eu gosto bastante, de verdade mesmo, eu gosto muito dessa pergunta. Você sabia que tecnologia vem de técnica e é a mesma origem da palavra arte, só que uma é grega, outra é latina, romana, né? Muitas vezes se pensa em tecnologia com a utilização de robótica, que não cabe na minha matéria, né? E pode ser usado, não tem problema. Data show, vídeo. Essa semana até tem o Diz aí, ó, dá uma olhada aí na página do Tablô, né? Que a gente fez, né? Até o Neto, que está aqui atrás das câmeras, esteve lá conosco, né? A gente fez um rolê pela cidade mostrando a questão dos patrimônios da cidade. Isso é tecnologia. O que é tecnologia para mim? Tecnologia está muito mais ligada à técnica, a você buscar formas diferentes. Porque eu, como aluno, já vi professor usar vários incrementos ditos tecnológicos, dando uma aula super tradicional. Entendeu? Então a tecnologia não está relacionada necessariamente com a utilização de artefatos tecnológicos, mas sim na forma. Às vezes uma aula com giz e lousa, ela pode ser super tecnológica, a depender da técnica que o professor adota na hora ali de ministrar a aula. Então, se confunde muitas vezes o que seja isso na aplicação de sala de aula.
E como que a disciplina da história pode contribuir para a formação cidadã dos alunos do ensino médio? Bem, vamos pensar na educação brasileira, vamos sair um pouquinho do tabu, vamos pensar numa coisa mais macro. A educação envolve, entre outras coisas, 3 pilares, vamos dizer assim, básicos. Primeiro, que o jovem esteja na escola. Segundo, garantir aprendizado. O Brasil, enquanto país, não garantiu um aprendizado pleno, tá? E a terceira, a formação crítica, formação cidadã, tá? Uma formação mais completa, mais total, tá? Então isso, o Brasil também tem dificuldades. Então a história, junto com a geografia, junto com a sociologia, junto com as artes, ela é essencial nessa formação e nesse posicionamento crítico, porque um dever do cidadão é ter esse posicionamento crítico perante a realidade que ele vive. Bom, e pra gente finalizar aqui, queria que você contasse uma história marcante. Vamos lá. Eu comecei a dar aula muito jovem. No meu tempo, né? Um dia chega, só a hora também de chegar para falar no meu tempo, tá? Eu comecei a dar aula em 2000, primeiro ano que eu entrei numa sala de aula, eu tinha 19 anos de idade e iria completar 20. Eu tinha já negociado ali com o pessoal da gestão da escola, né? Para eu começar a dar aula. E fui no período da tarde e a aula era no período da manhã. Então a inspetora de alunos, o pessoal ali não estava na escola naquele horário que eu fui conversar. E uma coincidência é que aquela moça que me entrevistou, ela acabou virando minha cunhada, ela acabou se casando com meu irmão. Então, ó, uma coincidência que ocorreu aí. Enfim, no outro dia de manhã, chego muito cedo na aula, ansioso, 19 anos, gente, tinha acabado de sair do ensino médio. Eu tinha mais ou menos a mesma idade dos meus alunos, mesma idade praticamente, né? Pô, 19 para 17, diferença quase nenhuma de idade, né? E aí eu tava ali na sala, no começo da sala em pé, chegou a inspetora de aluno desse colégio, e falou, vai chegar um professor novo, tudo mais, pode se acalmar, ele deve estar chegando aqui, tá? Olhou para mim e falou, menino, senta! E eu fui lá e sentei na cadeira de alunos, porque a minha cabeça ainda era cabeça de aluno, né? Foi meu primeiro dia numa escola como professor, que é outra perspectiva. E eu sentei. E ela terminou de falar, eu levantei a mão, o professor sou eu. Ela ficou sem graça, e eu comecei a dar aula. E o interessante, gente, é que eu tenho uma memória muito boa, eu me orgulho da minha memória. Ela funciona muito bem, né? E eu não tenho noção nenhuma do que eu falei nesse dia. Eu não lembro desse meu primeiro dia de trabalho, porque eu estava extremamente nervoso. Eu lembro desse fato, aí dei um apagão na minha cabeça, né? Porque eu não lembro desse fato de tão nervoso que eu estava. Eu tinha desespero, se fazendo perguntas que eu não sei. Ué, se eu não fazer perguntas que eu não sei, eu olho para ele e falo, não sei. Mas te trago a resposta no momento oportuno. Mas com 19 anos você tem essa necessidade, um pouco de autoafirmar-se, enfim. Eu acho que essa história que é a primeira, que começou tudo, e aqui está sendo aí a última por enquanto até agora, daqui a meia hora eu vou voltar na aula, ela é uma história marcante, assim, ela foi uma coisa que me marcou bastante, assim. Mas aí quando eu comecei a dar aula, sabe, é o lugar que eu quero estar, sabe, é o lugar que eu me sinto. Porque a gente tem problema na vida, problema financeiro, problema de relacionamento, problema com os filhos, problema com os pais, né? A vida tem suas intempéries, suas dificuldades. E estar na sala de aula parece que ali é o lugar bacana de estar, sabe? Me ajuda, é terapêutico inclusive, assim. Mas a primeira vez que eu entrei aconteceu esse fato, que eu acho extremamente engraçado. Hoje, na época, eu achei um tanto quanto constrangedor. E não sabia se eu ia passar dos professores ou não, Yasmin. Não sabia. Falei, puxa, como que eu vou na sala dos professores? Aí entrei, a pessoa quer café, o professor é muito caracterizado por café. Só que eu não tomo café, né? Não gosto de café. Mas aí eu tomei café, fiquei eu acho que uns 10 dias tomando café lá, até ter coragem de falar, não, obrigado, não quero café. E tomava rapidinho assim, porque eu não gosto. Né? Enfim, gosto de Coca-Cola, meus alunos sabem. Essa história, ela é bastante engraçada, bastante interessante. Professor, muito obrigada por ter compartilhado toda essa experiência com a gente, foi muito bom ter você por aqui. E se você gostou, não deixe de acompanhar os próximos episódios do Tabocast. Valeu, galera, um forte abraço aí, valeu por ter me aguentado aí por mais uns minutos, um forte abraço a todos e a todas e a gente se vê aí. Até a próxima. Falou, galera, abraço.